Com grande nuvem de testemunhos, nós vemos que provam que Deus é poderoso, que Ele está vivo e Ele tem poder. Hoje nós vamos meditar em Hebreus capítulo 12. Por isso, se você tem sua Bíblia, vamos preparar ela, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, nos dá o Teu Espírito, a Tua direção, e que venhamos extrair dessa palavra o melhor para aquilo que nós precisamos para viver neste mundo e alcançar no final dela a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. E aí vamos lá, né? No versículo 1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, só esse versículo aqui, ele tem uma infinidade de coisas preciosas para aqueles que querem se manter firme na fé. Então ele fala assim, ó, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia, ela é testemunha de pessoas que fizeram certo, deu certo, e daquelas que fizeram errado, depois acertaram, e daquelas que fizeram errado e permaneceram no seu erro. E as consequências de cada um. Então, a Bíblia é um livro de testemunho dos resultados daquilo que Deus fez. E ele continua, né? Deixemos todo o embaraço, porque o embaraço nos impede de avançar. Pode ser algo no coração, na mente, algo que você gosta de fazer, mas que te traz uma certa dor na consciência, porque não está correto fazer. Então o embaraço é qualquer coisa que ocupe o seu coração que não seja Deus. E o pecado que tão de perto nos rodeia. De fato, nós estamos sempre rodeados pelo pecado, a tentação, mas quando nós temos um compromisso com Deus, estamos certos que vamos sacrificar nossa vontade para fazer a de Deus, nós fugimos do pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quer dizer, nós estamos vivendo neste mundo, mas quanto tempo vamos viver? Né? Quando a gente passa o tempo e pensamos nos anos que passaram, a gente pensa assim, poxa, mas passou rápido. E aí você começa a perceber que a vida passa rápido. Os anos estão passando rápido, então é a carreira, né? Nós estamos nessa corrida, mas ele fala, corramos com paciência, quer dizer, sem pressa, sem ansiedades, sem afoitamento, quer dizer, corramos tranquilos a carreira que nos está proposta até chegar aonde nós queremos chegar, que é no céu de Cristo. O comentário do Bispo Macedo diz: a carreira que nos está proposta. Ao entregar a vida ao Senhor Jesus, o homem inicia a grande corrida da sua existência, que durará até o seu último suspiro. Essa carreira tem o objetivo de testar a sua fé para que conquiste o prêmio máximo, a salvação. A luta é difícil e longa e exige paciência, isto é, resistência e perseverança, a fim de terminar o que foi iniciado. Para encorajar a todos nós, o Espírito Santo lista uma grande nuvem de testemunhas de fé, ou seja, de vencedores que trilharam esse caminho e cumpriram sua meta nesta corrida. Além disso, testificaram sua fidelidade ao Altíssimo com firmeza durante toda a sua vida. Podemos juntar a essa nuvem de exemplos muitos outros que ao longo da história cristã também se esforçaram para superar as dificuldades e para se manter confiantes e leais ao Senhor. Nessa corrida espiritual, é fundamental tirar todo tipo de impedimento à jornada da fé. Afinal, ninguém consegue concluir a sua prova se estiver carregando peso, pois além de se cansar logo, corre o risco de tropeçar e cair. Por isso há a exortação de se remover os embaraços e o pecado, pois ambos têm efeitos devastadores na comunhão com Deus. A vida espiritual requer progresso e deve ser erguida com disposição e sem perda de tempo, para que no final da existência humana o objetivo seja alcançado, receber o prêmio da aprovação do Senhor Jesus. E continuando no 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos analisar bem isso aqui, olha só, olhando para Jesus. Então,
Para onde estão focados teus olhos? No que você vem olhando? Você olha para as coisas desse mundo, por exemplo, você está enfrentando um problemão na sua vida. Então, se os seus olhos estão nesse problema, você não vai conseguir ver Deus olhando para o problema. Digamos que você sofre por um amor não correspondido. Seus olhos estão olhando para essa pessoa, não para Deus. Então, para onde nós focamos os nossos olhos é para onde nós estamos indo, caminhando. Quando nós focamos em Jesus, então nós focamos no alvo. Nós focamos em algo que é certo, em algo que vai suprir nossas necessidades, que vai nos trazer prazer. E ele fala, autor e consumador da fé. Então, quem é o Senhor Jesus? Ele é o autor e ele consumou a fé. Quando esteve na cruz, ele então estava ali consumando a fé. Quer dizer, ele não teve nenhum pecado, mas estava pagando. O castigo que foi lançado sobre ele era o nosso. Ele pagou o nosso castigo, ele levou as nossas dores, ele carregou as nossas enfermidades e ele então disse, está consumado. Ali ele levou toda essa bagagem de sujeira para o inferno. Então ele ressuscitou ao terceiro dia, ele se tornou o consumador da fé. Mas ele suportou isso tudo com propósito, não foi assim só por fazer ou só por acontecer, ou destino. Não, pelo gozo que lhe estava proposto, porque ele sabia que o que reservava para ele depois da cruz era glorioso. Então a mesma coisa acontece com aqueles que focam na salvação. Elas sabem que por mais lutas que ela possa enfrentar aqui na terra, ela sabe que o gozo que está proposto na eternidade para ela é muito superior. Então ela luta, ela vive em prol, em função daquilo que ela vai receber na eternidade com Deus. E aí ele diz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então você enfrenta o que for preciso, você passa pelo que você precisar passar, mas você continua olhando para Jesus e você vai chegar ao alvo, que é estar junto com Ele. E você vai contemplar, sentado ao trono, o Deus Pai, à sua destra, à direita, o Deus Filho e à sua esquerda, o Espírito Santo. Olha o comentário do Bispo Macedo. Olhando para Jesus. Isso significa que devemos olhar somente para Ele, que é a testemunha verdadeira e fiel, superior à nuvem de testemunhas. O Salvador não somente pregou a fé, mas também a viveu de modo perfeito, suportando fraquezas e sofrimentos com a natureza humana, a fim de obedecer à vontade do Altíssimo. Para ganhar nossa alma para Deus, o Senhor Jesus trocou a glória que possuía no céu pelo doloroso caminho da cruz. Ele enfrentou a morte mais vergonhosa e humilhante deste mundo, porque não se limitou a dores momentâneas, mas se concentrou no propósito eterno de ser o Salvador do homem. Assim como em qualquer competição, o atleta não pode tirar seus olhos do prêmio, os corredores da vida cristã não podem tirar seus olhos espirituais do autor e consumador da fé, pois só dessa forma terão forças para perseverar até o fim. Aí você considera a sua caminhada hoje, porque se você estiver olhando para os problemas, você vai terminar desanimando nessa corrida. Mas se os seus olhos estão em Jesus, você vai ver que Ele suportou e você passa também a suportar. Olha o 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, quer dizer, quando nós vemos que Ele suportou os nossos pecados, quer dizer, Ele foi tão maravilhoso, benevolente conosco, porque os pecadores aqui somos nós. Quem errou, quem cometeu erro, quem se afastou de Deus fomos nós, mas Ele veio para então resolver esse caso. Morrendo por nós, Ele então Ele trouxe esse pecado para Ele, morreu por nós para que nós pudéssemos ter ânimo. Então, quando nós olhamos para Jesus, é o que nós recebemos dele. No 4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Quer dizer, se for preciso, lembra, o Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane, ele estava orando e o suor que ele escorria pelo seu corpo, ele chegou a suar sangue. Tamanha foi a força que ele estava vivendo, a tensão, o estresse daquele instante, né? Então ele falou, ainda não resistisse até o sangue, quer dizer,
resistir usando toda a minha força, né? Nem que eu tenha que suar sangue, mas eu tenho que resistir para combater contra o pecado. Muito forte. No 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, Deus também nos faz passar pela correção, como filhos. Nós não estamos certos por completo. Nós não somos dono de toda a razão. Nós falhamos, erramos, e Deus vai nos disciplinar. E como que é o meio da disciplina de Deus? São os desertos, né? Os momentos de dificuldades que nós enfrentamos. Às vezes a gente nem entende por que está enfrentando uma luta. Vamos entender tempos depois. E o propósito dela. Olha aqui o comentário do bispo. A correção do Senhor, a disciplina de Deus é a marca do seu amor para os seus filhos. Tudo que vem da mão dele tem grande lucro para o ser humano, até mesmo a aflição, pois visa corrigir suas faltas e fortalecer sua fé. Por conhecer o que se passa no íntimo de cada um, o Altíssimo identifica a tendência ao orgulho, à justiça própria e ao desprezo ao próximo. Diante disso, a fim de impedir que essas más inclinações venham afastar os seus filhos de si, Deus permite situações difíceis para discipliná-los, ainda que isso lhes desagrade momentaneamente. Tudo aquilo que o Senhor faz tem propósito eterno, por isso o justo jamais deve desprezar sua correção e tampouco desmaiar, ou seja, se enfraquecer com o impacto da repreensão. O 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então quer dizer, Deus ele exige, ele tem a sua disciplina, né? Nós não podemos viver por viver ou fazer a vida da nossa forma, do nosso jeito. Nós temos uma disciplina, estamos debaixo de uma disciplina. O comentário do Bispo Macedo diz assim: filhos bastardos. Devido à promiscuidade, havia entre os gregos e os romanos daquela época muitos filhos gerados fora do casamento, os quais recebiam tratamento desigual com relação aos legítimos. Os filhos bastardos nem sempre assinavam o nome do pai e tampouco herdavam suas riquezas, mas viviam com um modesto auxílio financeiro. Além disso, não tinham o privilégio de receber a boa educação e a disciplina do futuro herdeiro do pai. Portanto, o sentido da palavra bastardo remetia a alguém criado de modo indisciplinado, pois o pai não o reconhecia plenamente como filho. Por isso, o Espírito Santo ressalta que a pior penalidade que uma pessoa pode ter é não possuir a correção divina em sua vida e, consequentemente, ser entregue a si mesma. Isso prova realmente que ela não é filha de Deus, pois ele jamais negligencia ou se omite a cumprir o seu papel de pai. Então, por isso, nós devemos aceitar a disciplina de Deus. Às vezes a pessoa, ao invés de reconhecer que ela está sendo disciplinada por Deus, ela pensa que é as outras pessoas que estão fazendo mal a ela. No 9, além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos que vivemos? Então, se nós fomos capazes de nos sujeitar aos nossos pais, que são do sangue, por que nós não vamos nos sujeitar hoje também à disciplina de Deus, né? Agora, vamos ver o que o Bispo Macedo diz no comentário. Não nos sujeitaremos? A disciplina exercida pelos pais sobre os filhos tem a finalidade de educá-los, orientá-los e formá-los no caráter. A disciplina será a base que eles terão quando passarem a caminhar sozinhos e precisarem fazer suas próprias escolhas. Por isso, todo bom pai não deixa de repreender o filho quando necessário, pois sabe que se falhar nesse ponto, estará contribuindo para que ele se prejudique no futuro. Se com relação aos pais terrenos a repreensão é de suma importância, quanto mais com relação
ao Altíssimo, nosso Pai espiritual, que objetiva guiar seus filhos rumo à salvação. Então, nós devemos aceitar essa correção e ver como exemplo, né? Você é pai, como você trata seu filho. Então é como Deus vai nos tratar também. Olha o 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas estes, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, quer dizer, os pais às vezes poderiam ser até exagerados na sua correção, né? Ou até injustos, mas não é a mesma coisa para com Deus. No 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nos exercitados por ela. Interessante, né? Porque é verdade. No momento em que você está sendo corrigido, não é bom não. Ninguém gosta, né? Ninguém consegue sorrir no momento que está sendo corrigido. Mas depois da correção, há um prazer. Você fala, olha, eu passei, ainda aprendi. Tirei uma lição de tudo, no 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes sejam sarados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é a separação, né? Nós nos separamos para Deus. E através dessa santificação que nós vamos conhecer e ver a Deus. O comentário do bispo diz assim: a paz com todos e a santificação são dois propósitos permanentes na vida do justo. Perseguir diligentemente esses objetivos na vida cristã faz com que se alcance a maior recompensa da fé, ver a Deus. A convivência humana expõe diferenças que podem criar atritos, disputas, ressentimentos e até inimizades. Tudo porque há egoísmo e cada um luta para defender seu próprio interesse. Contudo, quem conhece a Deus carrega a responsabilidade de ser um referencial dele. Por isso, não retribui o mal que recebe e não alimenta contendas, por estar ligado à fonte, que é o Senhor Jesus. Prioriza a pureza do coração, a fé e o temor, e assim se separa de tudo o que compromete a sua comunhão com Ele. Seguindo aqui no 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Você lembra de Esaú? Esaú foi irmão de Jacó. Ele foi o primeiro a sair do ventre de Raquel. Mas há uma questão. Esaú, ele nunca valorizou a bênção de Deus. Tanto é que quando Jacó ele quis vender, né, o prato de lentilhas, e em troca ele vendeu o direito dele de primogenitura, ele fez. Então aqui prova mesmo a questão de Esaú, né? Que ele vendeu, ele foi um fornicador, foi um profano. Então ele fez tudo de errado, vendeu o seu direito de primogenitura. Olha o 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, o desejo dele, né, no coração dele era impróprio, não era profundo, ele não tinha aquele desejo de santidade, de querer honrar a Deus. Ele queria talvez demonstrar às outras pessoas que ele tinha aquele direito e que ele era melhor do que os outros. O comentário diz assim, ó: o choro de Esaú lamentava a perda da herança e da autoridade do seu pai, e não o fato de ter sido profano para com Deus e por ter desdenhado das suas promessas. Esaú desprezou o Senhor e foi rejeitado por ele, por isso não se tornou um dos patriarcas da fé, ou cabeça das 12 tribos de Israel. Embora ele tivesse chorado muito, suas lágrimas não mostraram arrependimento, pois bastou seu pai recusar-se dar-lhe a bênção para que ele se enchesse de ódio e desejo de vingança contra Jacó. Lágrimas não são sinal de sinceridade e contrição. Pelo contrário, muitas vezes expressam mais a dor do prejuízo e da perda do que pesar e desejo de mudança.
Ao olharmos para Esaú, aprendemos que o coração humano pode se endurecer de tal maneira por causa do pecado que pode tornar seu quebrantamento e a sua restauração irreversível. Portanto, o tempo de se voltar para o Altíssimo é hoje, enquanto há lugar para arrependimento e disposição para corrigir. E é esse a nossa maior tarefa, né? É o vigiar do nosso coração, é o cuidar de nós nos tornarmos assim, porque qualquer um pode, né? Porque você comete um pecado, sua consciência lhe acusa, o Espírito Santo lhe avisa e você corrige. Mas se você não corrigir, o Espírito Santo não vai ficar insistindo, ele vai deixar. E o seu coração pode chegar a um ponto de tanta dureza, de tanta rigidez e se tornar em pedra que ele se torna insensível. E aí a gente vê na Bíblia falando, por exemplo, que nos últimos dias o amor de muita gente se esfriaria. É justamente isso. As pessoas vão se tornar tão frias na sua fé que elas vão estar fazendo algo de errado e elas não vão perceber que aquilo é errado. Elas vão achar que é normal, é natural o que elas estão fazendo. O apóstolo Paulo chama isso de mente cauterizada. Quer dizer, eles já não sentem nenhum tipo de dor na consciência pelo mal que estão fazendo. Essas pessoas já se afastaram totalmente do Senhor Jesus e elas não percebem que elas estão caminhando a passos largos para a entrada do inferno. E antes da gente terminar essa primeira parte, que eu vou dividir Hebreus capítulo 12 também em duas partes, olha só o comentário do 16. Esaú perdeu seu direito de primogenitura quando decidiu vendê-lo ao irmão Jacó em troca de um prato de cozido. Ele foi profano porque desprezou as vantagens espirituais prometidas por Deus em prol daquilo que era totalmente passageiro. A primogenitura dava direito à porção dupla na herança do pai e também concedia a esse filho autoridade sobre os demais irmãos, assim como seu pai a exercia. Dessa forma, o pecado de Esaú insultava o privilégio espiritual de maior honra no mundo antigo. De igual modo, quantos jovens agem prudentemente por desdenharem do privilégio de nascer em uma família de fé e de receberem desde cedo os ensinamentos do Evangelho. Eles trocam os valores espirituais recebidos por prazeres que só lhe trarão sofrimento. Os Esaús modernos abrem mão da sua valiosa herança, salvação, por uma refeição passageira neste mundo corrupto. E eu termino dizendo o seguinte, lá em Malaquias, até, o próprio Deus diz assim, que ele odiou a Esaú, mas ele amou Jacó. Se nós formos olhar mais com uma lupa, né, nas suas atitudes, Jacó foi mais errado, né, porque ele enganou o pai, ele até usou o próprio nome de Deus para enganar o pai. Ele depois com Labão fez várias coisas, né, como aqui em Portugal se chama batota. Ele foi muito malandro, né? Mas mesmo assim, lá dentro dele, o coração dele, ele tinha um desejo muito grande de agradar a Deus. E isso fez a diferença. Já Esaú, as atitudes dele talvez não foram tão erradas quanto este, mas lá dentro do coração dele, ele não estava bem. Por isso que Deus olha para o nosso interior. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece você muito bem. Por isso, entregue-se para o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, permita que ele venha reinar sobre você. Hoje nós paramos por aqui, amanhã nós continuamos aqui nesse capítulo 12 de Hebreus, tá bom? Espalhe esse evangelho, mande esse vídeo para mais pessoas, vamos evangelizar, vamos falar do Senhor Jesus. Fique bem, fique com Jesus.